pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre deslocamento populacional e tipos de migração. Vamos lá? Você já deve ter visto nesta aula ou lá na escola, o deslocamento é algo que acompanha a humanidade há muito tempo. Desde a dispersão das populações humanas entre os continentes até os movimentos migratórios mais recentes, o fato é que o ser humano sempre se deslocou, e por diversos motivos. Algumas pessoas migram por questões econômicas, em busca de emprego, por exemplo. Outras se deslocam buscando uma melhor qualidade de vida, como aquelas que vão para cidades menores, saindo de grandes centros urbanos. Há vários outros motivos que levam as pessoas a migrar. E quando as populações se deslocam, acontecem mudanças no espaço geográfico. Por isso, o fenômeno migratório é muito estudado pela geografia. Para essa nossa conversa, o que eu gostaria de fazer é diferenciar alguns termos que nós usamos quando falamos de deslocamento populacional. São eles: migração interna, migração externa ou migração internacional, e dentro da migração externa, os termos imigração e emigração. Você sabe o que cada um deles significa? A migração interna é um deslocamento populacional dentro de um mesmo país. Aqui nós temos um exemplo. A pessoa migrou de um estado brasileiro para outro, mas continuou no mesmo país. Ou seja, realizou uma migração interna. Qual é mesmo o nome do estado de onde ela saiu? E qual é o nome do estado para onde ela foi? Muito bem. Já a migração externa envolve o deslocamento populacional entre países, e aqui nós temos dois casos. Se consideramos o caso B, por exemplo, estamos vendo uma pessoa que saiu de um outro país e veio para o Brasil. Quando alguém migra de outro país para o nosso, chamamos esse deslocamento de imigração. Já o caso C é diferente. Alguém que estava no Brasil foi para outro país. Quando alguém migra do nosso país para outro, chamamos esse deslocamento de emigração. Tudo bem? E qual é o nome mesmo dos países que usamos aqui nos exemplos? Muito bem. Percebam que o que define se um deslocamento populacional é uma imigração ou emigração, é o país que eu uso como ponto de referência. Aqui no caso, nós temos dois deslocamentos que recebem denominações diferentes dependendo de qual país eu uso como referência. No caso, nós temos aqui um recorte do mapa da Ásia, onde eu vejo dois movimentos de migração externa entre os países Índia e China. Se eu considero a Índia como meu ponto de referência, o deslocamento D é uma imigração, pois ele indica alguém que está chegando nesse país, enquanto o deslocamento E é uma emigração, pois indica alguém que está migrando para outro país. Já se eu uso a China como meu ponto de referência, a situação se inverte. O deslocamento D é agora uma emigração, pois ele indica alguém que está saindo do meu país de referência. Já o deslocamento E virou uma imigração, pois indica alguém que está chegando. Ok? É isso.
Espero que tenha ficado um pouco mais claro esses 4 termos. Agora vai ficar mais fácil para você aprofundar os seus estudos sobre deslocamento populacional. E eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas sobre o tema para você refletir e tentar responder aí em casa. Preparado? O ser humano, ele nasce, vive e morre necessariamente no mesmo lugar? E você, já mudou de cidade, estado ou país? Por quê? Você conhece ou já ouviu falar de pessoas que mudaram de um lugar para o outro? Essas pessoas, elas eram jovens, adultos ou idosos? Você sabe a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? Você já ouviu falar em migrações internacionais? Deixo vocês com essas questões então. Boa reflexão, boa aula e até uma próxima vez. Oi, faltou falar algumas coisas. Nem sempre as pessoas se deslocam porque querem. Ou seja, existem deslocamentos forçados de população, ocasionados por conflitos armados, falta de água e alimentos, ou perseguições por questões étnicas, religiosas, políticas, entre outras. O termo utilizado quando alguém se desloca de maneira forçada é refugiado. Um exemplo disso é a Síria. A Síria é um país asiático que, por causa de conflitos armados, gerou mais de 800 mil refugiados nos últimos anos. Ou seja, mais de 800 mil pessoas tiveram que fugir desse país e buscar outro lugar de moradia, seja nos países vizinhos, seja em outros continentes, como Europa e Norte da África. Então, quando dizemos que uma pessoa é migrante, isso normalmente significa que ela se deslocou porque quis. Já quando dizemos que alguém é refugiado, significa que essa pessoa se sentiu forçada a sair do seu local de origem para poder sobreviver. Ok?